Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está acessando o programa Despertos, um programa que é a porta de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite pessoal, eu sou Cris de Pascoal e nesse programa estaremos aqui com Maria Carmen Pereda, ela é PhD, escritora da trilogia O Sol Negro, e vai abordar o seguinte tema: criando a realidade que deseja e as 4 leis da manifestação. Maria, esse programa vai ser diferente. Tudo bem, Maria? Tudo certo, Cris. Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com vocês novamente. Honra toda nossa. Gente, a Maria já é tão de casa que a gente vai seguindo o resto do programa, né? Já estou muito conhecida aqui. Ainda bem, Maria, porque pessoas como você são raras. Maria, esse programa, ele vai ser diferente. Você vai traduzir em uma linguagem descomplicada o que disse em programas anteriores, quando falou sobre holografia, consciência holográfica e como sair da Matrix, dizendo que o universo onde vivemos é um grande holograma. Você nos mostrou que a consciência é algo fora do holograma. E ela é, né? Que ela é que cria a realidade. Você pode traduzir esses conceitos tirados da física moderna, apresentando-os de uma forma mais simplificada? Acho que eu estou devendo isso, né, para o pessoal que escuta, porque o pessoal fala assim, nossa, ela fala difícil, né? Fala com uma linguagem científica, não tem jeito, está na veia, né? Eu enxergo tudo assim, com aquele jeito do Dr. Spock, mas eu tenho muito do Capitão Kirk, então não se preocupe que eu vou dar um jeito aqui de melhorar e fazer uma coisa um pouquinho mais espiritualizada. Então, é possível, né, e sempre busco maneiras que não sejam religiosas, né, para fazer uma forma mais simples de explicar, mas não religiosa não porque eu tenho algo contra a religião, é sempre que eu não quero colidir com fortes dogmas, embora dogmas estejam em todos os lugares e em todas as áreas. Eu mesma não sigo religião nenhuma, exatamente para poder me manter livre e ser uma mente aberta para todos os padrões. Então, eu escolhi aqui falar um pouquinho mais sobre os conhecimentos, não só dele, mas principalmente do Bashar, que é um ser que eu gosto bastante. Quem não conhece o Bashar, pode entrar no site bashar.org, que é B-A-S-H-A-R, bashar.org, e conhecer de que se trata, que é um ser que eu acho que é fantástico em informação e tem uma mistura de espiritualidade e consciência, né? Ok, Maria, então vamos lá, vamos começar. O que é a energia de coesão do universo? Aquilo que constrói o universo onde acreditamos viver. Pois é, eu tinha falado do holograma antes, né? Então agora nós vamos falar sobre um outro conceito, que queira ou não, eu sempre pego uma palavra científica, é o conceito do eletromagnetismo, em outra entrevista desse programa, né, que eu falei também, mas vamos aproveitá-lo com outro nome agora, amor. Então, amor é uma energia, sem dúvida nenhuma, eletromagnética, é uma energia de coesão, que no seu oposto, na versão do medo, pode ser usado para destruição da harmonia e coerência, já que a energia harmônica, ela se expressa coerente e bela no mundo das formas, sob a estrutura da fração áurea, ou o número áureo e a geometria cósmica. Por isso que a beleza, ela é vista com esses padrões sobre essa matemática. É a energia do amor, essa energia do amor, que agrega e dá uma intenção, um propósito para as frequências energéticas, para que elas se manifestem na matéria diferenciada, né? A polaridade e o espelhamento é o que existe na terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, onde vivemos, e para manifestá-la de forma coesa, coerente, harmônica, criando a mais perfeita geometria cósmica, nós precisamos vibrar na energia do amor, no estado de amar, na coerência, porque o amor verdadeiro tem coerência associada, né? Eu costumo dizer e usar uma avaliação para analisar o que pertence ou não à manifestação da luz, no mundo das formas. E eu costumo dizer sempre o seguinte, analisar as coisas sobre esse ângulo. O que é de Deus é lógico e coerente. Se algo não é lógico e coerente, ele não pertence a Deus.
Adorei a definição, Maria, porque eu acho que coerência é tudo, né? E a Sem gente dúvida. não pode assassinar essa métrica, né? Não. Com Maria, o certeza. que é o estado de amor? Eu não me refiro ao amor romântico, que pode ser, por vezes, apenas uma expressão do ego, e sim amar a tudo que vê e toca incondicionalmente, sem exigências condicionais para expressá-lo. Esse é um excelente fundamento. Esse é um excelente fundamento e é o estado de ser, né? Nós, seres humanos, estamos passando por um processo de transformação, a nossa consciência já, né? Desde o tempo da involução para esse processo de evolução, nossa consciência está se transformando. O que se traduz com um conceito muito simples, é aprender a estar no estado do amor com o mundo todo, no qual existimos como uma expressão de realidade. Aprendendo a estar nesse estado de amor com todo o universo, esse todo o universo todo com letra maiúscula, ou o completo multiverso, porque nós vivemos em várias realidades paralelas ao mesmo tempo, com a criação e com um todo. Então, amor é a vibração primária, através da qual tudo foi criado pelo Criador infinito. É a fundamental substância. É uma matéria-prima que se utiliza para ser transformada em sua realidade manifestada. Né? Nós falamos a respeito do amor, né, o tempo todo, em música, poesia, filosofia, mas falta a compreensão real quanto ao amor ser a essência da criação em si. Então, tudo na nossa realidade física, inclusive a ilusão da realidade não física, qualquer experiência, qualquer concepção, qualquer coisa que possa ser imaginada, ela é originária da fibra matriz do amor. A exata energia requerida para florescer no tipo de realidade que ela pode ser experienciada pela sua consciência, seja lá a forma que você criou através da sua consciência para ser projetada aqui, onde você acha que é real. Quando se fala na ideia de como criar nossas realidades, refere-se a essas realidades no mundo da forma, né? Na aparência e na expressão que desejamos que tenham. Assim, tudo, na verdade, está conectado com o processo de aprendizado de como se manter no amor, como se identificar com a vibração básica fundamental, da qual tudo é criado. Então, as pessoas têm que entender que somos todos criadores naturais e criamos o tempo todo automaticamente, sem trégua. Se trocarmos a nossa percepção quanto o agora, esse momento presente, estaremos conscientes de sermos os criadores criando nossa realidade e ao estarmos conscientes desse ponto, virá a nós a alternativa de escolhermos a realidade na qual desejamos manifestar e viver. Okay? Então, trata-se apenas de a gente estar assim, mais consciente de nos recordarmos do que quem realmente somos. E uma parte importante, assumirmos a nossa responsabilidade para tudo que nos acontece. Maravilha. Muito interessante, bacana, hein? Muito interessante mesmo. Maria, você poderia nos esclarecer o que isso significa quando menciona a possibilidade de criarmos nossa própria realidade? De uma maneira bem simples, que hoje eu vou falar simples, né? Nós somos os criadores de nossa realidade fisiológica, ok? Então a gente gera esse universo que a gente enxerga, que a gente acha que é real, que é físico. Mas o mais difícil de entender é que esse mecanismo está diretamente ligado com as nossas definições, a qualificação dada quanto àquilo que a pessoa deposita atenção, aquilo que ela deposita atenção. Isso vai de encontro com as mais modernas teorias da física quântica. Quando observamos e definimos algo, assim será. A sua imaginação e atenção dá vida à existência da maneira que você vai experienciá-la. É mais ou menos aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Naquilo que depositares vossa atenção, assim será. Olha, já estava tudo escrito lá atrás. A física quântica agora está abrindo tudo, né? Todos os arquivos aí do passado, né, Maria? É só validando. Maria, né? isso tem a ver com crer? Ou seja, naquilo que eu creio, eu acredito, eu vivencio? Perfeitamente bem colocado, sem dúvida nenhuma. O que é crer, né? Crer é a base de tudo, é um sistema. E esse sistema é a base da questão aqui. É uma estrutura de onde vem a forma.
o padrão conformacional da sua realidade, o que você vê na sua frente. Uma série de ciclos de ideias ou observações em geral, que nos permitem criar uma percepção de continuidade e coesão. Então, vamos chamar de sistema de credos. Esse sistema de credos é o que vai movendo a nossa realidade. São nossos credos que criam essa realidade, a realidade que experienciamos. Cada um desses credos é a representação de uma ressonância vibracional, uma frequência específica de um padrão de energia fundamental que dá condições a uma manifestação de uma realidade física. Daí vem a importância do programa anterior, onde eu falei de harmonia, ressonância, simática, né? Então, dessa maneira, a vibração ela é manifestada na realidade física, na forma de uma realidade fisiológica experimental. É uma realidade fisiológica devido a ser manifesta em um certo padrão de comprimento de onda. Ela tem uma assinatura frequencial, que terá a tendência de atrair ou juntar para si mesma padrões de vibração que se assemelham a essa frequência fundamental geradora dessa realidade. Uma espécie de lei da atração, né, natural, pois não é preciso atrair nada. Na verdade, tudo que te representa, tudo que está em ressonância com essa assinatura de frequência que você representa, virá até você. O que temos que fazer é não atrapalhar. Ou você tem, então, que assumir a responsabilidade daquilo que veio até você. Porque ela veio até você por ressonância, né? Então, essa frequência irá se conectar a outros credos, outros padrões vibratórios que irão agregar sinergicamente ao redor do padrão inicial ou foco primário, para preparar o que parece ou se aparenta como um padrão de referência, no qual é possível perceber o padrão primário, circundado por secundários padrões menos vibrantes, ou seja, padrões que se repetem sempre. Essas coisas acontecem tão rápido que nós nem nos damos conta. Criamos padrões secundários que estão sempre elucidando um padrão primário que a gente não tem consciência dele às vezes, né? Que é o credo fundamental que gera esses secundários, gerando um tema composto de camadas mais débeis ligados ao centro do credo. Exemplo, uma pessoa que não consegue se relacionar bem com outras, não consegue se sentir amada, ela pode justificar um monte de coisas, geralmente culpando lá de fora, padrões periféricos ou secundários, a culpa é sempre das coisas que não tem nada a ver com ela, que são padrões periféricos e secundários, segundo a opinião dela, mas o problema está sempre no padrão primário, como nesse caso do exemplo, na crença de não ser boa o suficiente para poder ser realmente amada. Então, ela gera padrões secundários de realidade, onde ela sempre tem um reforço do fato de não poder ser amada e não dar certo nesses aspectos. Então, esse é o mecanismo central que nos dá a experiência da ilusão, parecendo correr, né, lá fora, acontecer lá fora de nós, quando ele acontece dentro de nós, unicamente baseado na estrutura do foco primário e padrões secundários que vão sendo montados pelo padrão primário por causa do sistema de crenças. Olha, uma grande dica para qualquer crença irracional que nós temos aí, né? Para a gente poder pensar nisso que a Maria falou, porque é muito importante, hein? Para você entender isso, você tem que assumir o padrão principal, que é você tem que entender que tudo vem porque você está gerando isso, né? É fácil culpar o lado de fora, né? Quando, na verdade... a responsabilidade, como você Exato. disse, né? Assumir total responsabilidade por tudo que ocorre na sua vida. Você ser capitão da nave mesmo. Exatamente. Com certeza. Maria, o que acontece se mudarmos esse foco primário? Bom, assim que você altera o foco primário, ou foco primordial do sistema de credos, né? O pano de fundo da realidade começa a ser alterado. Tudo muda. Tudo está conectado. Tudo é a mesma coisa e fruto da mesma fonte primária, né? Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade, como nós falamos, no relacionamento, sejam amigos ou relacionamentos românticos, tem a crença baseada, como eu dei o exemplo, em não ser boa o suficiente, não ter valor, não merecer aquilo lá que ela está criando o oposto. Assim, ela não encontra quem dê valor a ela, devido à crença central. O padrão primário, ela manifesta constantemente padrões secundários que reforçam essa crença,
que a cada vez mais se enraiza. Quando ela muda o foco primário, causa um efeito dominó. E mudanças ocorrem no padrão completo, em todo o pano de fundo. Mesmo que por vezes pareçam mudanças sutis, o efeito dominó continua espalhando-se, principalmente se nos permitirmos reconhecer que ele assim procederá, né? Então, tudo muda em variadas proporções quando mudamos algo que pertence ao sistema completo. Se fizermos isso, veremos pouco a pouco a realidade que desejamos, ela vai sendo manifestada, que é o que a gente mais tem que aprender a ser o mágico dentro do seu próprio mundo. O interessante, né, nesse ponto, é que se a gente tentar mudar o sistema central de credo, em um grande esforço, teremos uma repetição de realidades alternadas, variadas daquele mesmo padrão inicial, e a pessoa fala assim, mas não acredito, de novo, mas eu mudei, eu fiz isso, fiz aquilo, de novo, esse negócio na minha vida outra vez, parece que em livro de um aparece outro. Pois é, o melhor é mudar a vizinhança, né? O mais simples é o menor esforço, e você é o que se chama de comer a sopa pelas beiradas, né? O melhor é você ir mudando a vizinhança, os padrões acoplados àquele padrão, para pouco a pouco ver o padrão primário ruir por não fazer mais sentido. Tipo assim, em vez da moça viver aceitando pessoas que chegam do lado dela só para reforçar que ela não é boa o suficiente, ela rejeita esse tipo de padrão. Simplesmente chega mais um dizendo, você não é boa, você não é nada, não é para ser querida, você não é capaz, você não é boa o suficiente. Ela pega e olha para a pessoa e fala assim, não é bom você, vai passear, não quero você não, né? Começa a rejeitar, eu sou o que eu sou, eu sei quem eu sou, e tu não sabes, que foi o que Jesus disse aos fariseus, né? Então, quando a pessoa assume um outro padrão e rejeita o padrão secundário, claramente sabendo que é uma pegadinha, né? Ela começa a mudar o padrão de fora para dentro, até que o secundário não faça mais sentido. Então, isso esclarece os temas que vivemos, né, em contradição com os nossos desejos. Pessoas que falam assim, pô, mas nunca meu desejo se manifesta. Por que será? O tempo todo do oposto, que ali estarão surgindo, enquanto não trabalhemos nas partes para o todo. É mais fácil das partes para o todo, né? Comendo a sopa pela beirada. Então, veremos os ecos até que nos permitamos validar as mudanças que viemos fazendo. Ou ainda o desejo de realmente fazê-lo no foco primário. Eu geralmente digo assim, que quando a gente começa a fazer essa mudança no padrão secundário, é como no computador que vem uma mensagem assim, tem certeza que você quer deletar? E você aperta assim, aí vem outra. Você tem certeza mesmo que você quer deletar? Aí você aperta de novo. Sim, né? Porque se você não fizer isso com vontade, o padrão secundário continua ali e ele vai continuar te deixando confuso se você realmente quer deletar, né? Então, a única forma pela qual a nova realidade vai aparecer diferente é por causa da nova banda, a nova banda frequencial. Você tem que mudar. Quando você muda como você interagia com esses secundários, a ressonância se manifesta e ela vai até o padrão primário, alterando esse fato primordial. Então, um dos obstáculos para realizar esse caminho, né, ou estar consciente dele, é cair nessa armadilha, né, do credo dos outros. Então, se você não acreditar em você mesmo, e você não tiver a sua própria opinião, e você não for senhor de si mesmo, você nunca vai chegar nesse caminho, não. Você tem que ser senhor de si mesmo. Que dado que uma das pegadinhas para você ser senhor de si mesmo é dizerem para você que você é arrogante. E a arrogância, às vezes, é confundida com você ser capaz de decidir por si mesmo e saber o que é válido para você. Não ouça os outros, ouça você mesmo. Faça apenas aquilo que o faz vibrar no maior nível de vibração, que te faz sentir bem, que faz extrair de você a verdade. O eu sou mesmo isso, eu sou mesmo aquilo. Então, nunca deixe-se dominar pela opinião do outro. Respeita, isso é importante, né? A entender os outros, mas a opinião que guia a sua vida, norteia você mesmo, é tua. Ela tem que ser sempre sua. Nossa, nota 1000, hein, Maria? Maravilhoso que você passou pelos nossos internautas e para nós aqui da rádio, né?
Maravilhoso, porque é isso aí mesmo, né? É fantástico a gente ser a gente mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender a sermos nós mesmos. Essa é a mais simples de todos os aprendizados e o mais fundamental de todos. Seja e expresse a sua essência, você. E somente assim você vai entrar em realidade do jeito que você quer ver. Maravilha, viu? Maria, então aquela velha frase que diz acreditar é ver, faz todo sentido? Exatamente, como faz, né? É assim que funciona o que eu acabei de dizer. É a forma de ver as coisas que gera o reforço do credo ou a sua mudança. Então, talvez seja esse o mais profundo significado daquele olho que tudo vê, né? O famoso olho da pirâmide Illuminati. Eles sabem que a realidade pode ser mudada. E como a realidade pode ser mudada, e eles se aproveitam daqueles que não sabem qual é a realidade que pode ser manifestada, ou eles não sabem manifestar a sua própria realidade, eles manifestam por nós mesmos, né? Então, mudemos a nossa realidade antes que eles a façam por nós. No sentido positivo, seria a própria pessoa criar a sua própria realidade, a partir de estar consciente e responsável por ela, observando, atento, desperto, né? Sabendo que ele é o logos, causa e efeito. Para isso você tem que acordar. Você não pode estar dormindo, você tem que estar observando a você mais do que ao resto. No sentido negativo, seria entregar a um terceiro olho, né? A outro olho, a sua responsabilidade e capacidade de fazer as suas mudanças, a fazer a sua realidade, crendo nas crenças que esse olho, esses outros querem te dar, e assim ficando à mercê da realidade dos outros, ao invés da sua mesma manifestação. E aí, a consequência disso é que você vai só viver se vitimizando, dizendo, coitadinho de mim. Então, a pergunta é, você quer ser efeito ou uma causa? É melhor causa geradora. E para ser a causa geradora, basta você entender essa história do olho que eu acabei de falar. Muito bom, hein, Maria? Maria, você poderia nos dar um ou mais exemplos práticos para ampliar o entendimento a respeito disso tudo? Claro, vamos lá. Vamos avaliar a ideia de como Quer ver como é que a realidade funciona? Como as alternadas realidades podem existir? Como é que eu posso mudar dentro de mim, mudo a minha frequência e enxergo uma outra realidade fora? Vamos avaliar a ideia de como uma televisão funciona. Nós sabemos que em uma TV, todos os programas estão disponíveis ao mesmo tempo. Mas a única forma de vê-los é sintonizar, canal por canal. Então, de acordo com a programação da nossa fornecedora de televisão, do serviço de TV digital, exemplo, escolhemos o programa que será exibido em um determinado canal e horário, e assim, com o controle remoto, sintonizamos esse canal. Então, imagine que agora você está, nesse momento, assistindo a um canal. Sua TV é o receptor daquele programa. Você assiste apenas aquele programa, mas não quer dizer que não existam, melhor dizendo, outros programas disponíveis para você assistir, pois todos estão disponíveis para sua TV transmitir, sendo que, para tal, basta mudar a frequência, segundo o seu desejo e o seu comando, e você assistirá a um outro programa, porque todos eles estão passando ao mesmo tempo, todos eles existem ao mesmo tempo, todas as realidades existem ao mesmo tempo. Para você mudar de uma realidade para o outro, você tem que mudar a sua frequência e plugar uma nova frequência de um novo programa e assistir uma nova realidade. Você estará assistindo aos canais que o sistema possa fornecer, é verdade, porque a gente vai assistir aquilo que o sistema pode oferecer. Isso tem a ver com a Terra, com o holograma onde a gente vive, com aquilo que foi construído no grande holograma cósmico. Mas dentro desse grande holograma eu tenho muitas bolhas de realidade. E eu posso acessar essas bolhas de realidade através das minhas mudanças internas. Exato, Maria. Mas se a pessoa tem medo de estar fazendo essas mudanças conscientes? E aí? E aí você acaba tocando um ponto fundamental, que é o medo, né? Que é o contrário, de ir para frente ou para trás.
Então, vou usar uma linguagem figurada ligada à área da computação, que eu gosto bastante, né? É a área do Mauro aí, né? E para ficar bem mais fácil o entendimento. Quando declaramos ter medo, através do credo de termos problemas, né? Se eu fizer uma mudança, eu vou ter problema. E se, né? O e se, né? Eu estou tentando, né? O pessoal fala, estou tentando. Tentando significa 100% de credo de que não vai dar certo. Como dizia em Star Wars, o Obi-Wan Kenobi não era o pequenininho, como é que ele chamava mesmo? O Jedi. O Jedi pequenininho, falava para o Luke Skywalker, não existe tentar, existe fazer ou não fazer. Porque tentar é 100% de credo de que não vai dar. Tudo está baseado em credo. Então, quando declaramos ter medo, através do credo de termos problemas, eu estou já no credo de que não vai dar certo. Criamos problemas. Mas era assim que acontecia no programa antigo. A partir de 21 de dezembro de 2012, temos uma nova linguagem computacional instalada e um novo hardware, que a Terra foi mudada em programação em vibração, capaz de permitir a instalação de novos programas. Então, o que a gente deve agora ter em mente é a ideia de comandos conscientes, porque os comandos conscientes estão mais ativos, né? Você pode instalar um app variado aí de comandos conscientes. São vários apps que você pode baixar para sua mente hoje. Podemos nos projetar na direção de novas ideias, e se decidirmos por novas ideias, agora mesmo, não mais seremos a mesma pessoa que era antes da decisão. Portanto, na sua nova TV, com um novo fornecedor de serviços de TV digital, mais moderno e eficiente, ela está te oferecendo muito mais canais para expressar o seu desejo de conexão e experienciar novas realidades. Basta sintonizar no canal mais apreciado. Então, como dizia o Yoda, era o Yoda, o pequenininho, para o Luke Skywalker, não tenha medo. Entre na caverna e não tenha medo, porque dentro da caverna você só vai ver o que você tiver dentro de você. Então, quanto mais certezas você tiver dentro de você, menos projeções negativas e mais realidades positivas eu vou ver. Então, a dinâmica do medo era uma parte muito mais eficiente naquele programa antigo, antes de 21 de dezembro de 2012, do que é agora. Então, a gente pode lidar com medo em outros gradientes agora, melhores, com outras alternâncias. Pessoas conscientes têm menos medo. Quanto mais consciente, menos medo. Porque ela está mais consciente de ser capaz de gerar e manifestar essa realidade, devido ao constante despertar da consciência de muitos, né? E que ainda existem grupos trabalhando para gerar medo das pessoas do mundo, atrasando o despertar que é inevitável de uma forma ou de outra, né? Mas esse despertar vai acontecer. Com certeza, né? Porque tem gente, né, Maria? Tem pessoas que querem seguidores, né? E seguidores são como mariposa que ficam em volta da luz, né? Então todo mundo tem luz própria. Basta acessar, né? Exato. Se o líder que promove esses seguidores morre, todo mundo fica baratinado. Então, assim, o medo é o que é instituído aí justamente para controle das massas. Porque com medo você consegue doutrinar as massas da forma que se quer, não é? Exatamente. É isso aí. Bom, Maria, o que fazer para lidar com essa sensação de medo? Nós somos bombardeados com situações que nos levam a esse sentimento. O que devemos fazer? Bom, Einstein uma vez disse, né, e resolveu essa pergunta muito bem, né? Um problema, ele não pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado. Isso é uma coisa fantástica que ele disse. Vamos subir alguns gradientes acima das situações de medo para podermos entender melhor essa dinâmica. Essa pergunta é boa demais, né? E para poder respondê-la de maneira curta, sem muitas e talvez necessárias considerações, temos que abordar apenas um parâmetro importante, que é a neutralidade. A neutralidade é fundamental para tudo. A ideia é que todas as situações e circunstâncias criadas em nossa experiência física, na nossa realidade diária, são basicamente pontos neutros, um em relação ao outro, não tendo um significado inerente vindo delas, outro que não seja o significado que nós mesmos damos a ela. Tudo que surge é como se fosse neutro, né?
e vazio e vendos assim, possibilita extrairmos da circunstância o efeito que desejamos ao conferir a ela um significado específico. Esse é um mecanismo simples, né? Então, significado positivo na circunstância, resultado positivo e vice-versa. Então, para esclarecer isso melhor, todas as possíveis realidades, elas têm que ser entendidas como existentes no aqui e agora, ao mesmo tempo, todas as variações ligadas ao mesmo credo central, com todas as suas possíveis manifestações de alternâncias. Ao observar um acontecimento e entender que há uma realidade onde aquilo que aconteceu tem um efeito positivo e a seguir leva a pessoa a fazer um tuning, né? Uma conexão com o canal por ressonância no mesmo padrão, né? Daquele canal, onde aquela novela está passando, e lá, depois do acontecimento, ocorre alguma coisa boa com um final melhor, porque ela deu conferiu um sentido positivo àquele acontecimento. Então, você se colocando acima do problema, fora do problema, como diziam os programadores linguísticos, né? Eles falam assim, saia da linha do tempo, coloque-se fora do problema e olha para você fora dele. Você está lá, mas você olha para você fora dele. E Einstein dizia, dá uma subida no gradiente do problema, não olha para o problema no local onde está o problema, no nível onde está o problema, sobe e olha de fora agora. Fazendo isso, você consegue exatamente controlar e qualificar de maneira positiva tudo que se manifesta na sua frente, e a consequência da positiva qualificação é uma sequência de dominós positivos também, que mesmo que você falar, mas teve um fato negativo, como é que eu vou qualificar positivo? Entenda, submissão e entrega, entenda que tudo veio para um aprendizado positivo. Qualifique positivamente, aceite positivamente que a sequência disso será uma sequência positiva. Bom, então isso vai de encontro com o que as várias escrituras sagradas falam quanto à submissão e entrega. É algo do tipo fluir com o acontecimento, sabendo que algo bom está reservado, mesmo Exato. que agora parece ser algo ruim, né? Exato, é o que a filosofia japonesa fala muito, né? Os japoneses, da filosofia oriental, eles são mais positivos frente às coisas, eles fluem melhor. Mas a própria Bíblia, ela orienta para ser dessa forma, é que a Bíblia orienta para ser assim, submissão e entrega, mas num estilo mais calvário, né? E os japoneses, a filosofia oriental, Seishonoye, por aí vai, eles são mais de positividade mesmo, de entender que tudo tem uma razão. E se eu olhar para isso um pouco de fora, eu vou ver que vai ter uma manifestação a seguir positiva. Realmente é bem por aí. Muito bacana, viu? Maria, por favor, fale a respeito da sincronicidade. Esse assunto ele é muito interessante para poder abordar. Precisamos de um fator fundamental a ser manifestado, né? A sincronicidade, ela só acontece quando a energia, a frequência é alta. E para a frequência ser alta da pessoa, a assinatura frequencial dela ser alta, você tem que estar no caminho do entusiasmo. Entusiasmo é um fator vibracional de extrema importância, podendo ser traduzido da seguinte equação, né? Positividade mais empolgação é o entusiasmo. Não estou falando que você tem que viver sua vida correndo pela praia como se tivesse fogo na sua cabeça, né? Não é nada disso. Você pode estar entusiasmado em estado de meditação. É uma vibração simplesmente positiva. Pessoas muito calmas têm muito entusiasmo, né? Então, entusiasmo é um kit completo de manifestação. E um fator da mais alta magia e mecânica quântica, por incrível que pareça. É o segredo para mover o universo ao seu favor. Uma boa explicação para isso, às vezes, precisa ser curta, né? Então, ela é assim, siga teu entusiasmo e faça coisas que ativem o teu entusiasmo o tempo todo. Faça coisas que te fazem bem, né? Para de o tempo todo querer ficar agradando o mundo, seja legal com o mundo, mas lembre que você tem que estar entusiasmado, você não pode ser uma vítima, você tem que ser uma causa geradora, né? Então, com essa chave de manifestação, quando você segue o seu entusiasmo, você está descobrindo a coisa mais importante, o propósito da tua vida, porque você vai manifestar você mesmo através do seu entusiasmo. E o propósito na vida é manifestar a si mesmo, através de tudo que te representa.
E quando você se expressa a si mesmo, em plena harmonia e entusiasmo, a mágica da vida se manifesta através de uma série de fatos sincrônicos que afirmam que você está indo para a direção certa. Né? Lembre-se que cada simples tema na vida é fruto de suas próprias escolhas, mesmo que isso contrarie a filosofia primária de credo. Né? Então, quando você expressa a si mesmo com entusiasmo constante, mantendo-se nessa frequência o máximo de tempo que você pode, a sincronicidade se manifesta na forma de pessoas, de fatos surpreendentemente adequados, coisas que você nem imaginava, surpresas positivas e assim por diante. Muitas pessoas não se dão conta da sincronicidade. E a sincronicidade fica apontando na cara delas, elas não se dão conta. Eu já vi isso muitas vezes. E é por isso mesmo que a mente superior cria formas para que nos demos conta dela, através de detalhes que aparentam apontar em uma direção, ou ainda surgem na forma de números repetitivos, cores que a pessoa vê. Nossa, de novo essa cor. Nossa, esse nome me persegue. Símbolos, né? Não dê atenção ao símbolo, à cor, ao número em si, ao fato de eles estarem surgindo para reforçar alguma coisa. O que importa é que eles são como se fosse uma flechinha dizendo para você assim, é por aí, é por aí, é por aí. Não importa o símbolo. Às vezes o símbolo não tem importância nenhuma. O que importa é que está repetindo e está dizendo para você, é por aí, é por aí, é por aí. Então é muito comum as pessoas rezarem pedindo por um sinal, né? Elas pedem reza, Senhor, mandai-me um sinal. Aí elas recebem o sinal na forma de um fato sincrônico, surpreendente. Mas, de novo, o fato em si não é relevante, e sim a mera coincidência. Ela é uma confirmação de que você está seguindo o que mais importante que é esse estado de vibração que te leva à sincronicidade e faz a sua vida rolar na direção certa. Olha só, hein, pessoal. Uma aula para como você se portar em relação ao teu eu superior e assumir você mesmo, né? E criar essa sincronicidade. Agora, quais são as quatro leis da manifestação da realidade, Maria? Como eu falei do Bashar, eu vou copiar aqui, que o Bashar sempre fala, que eu adoro essa frase que ele diz, que é assim, a primeira lei da manifestação. Entenda o seguinte, você existe. Não pode fazer nada para mudar isso. Não adianta se suicidar. Você vai continuar existindo. Você existe de alguma forma, de alguma maneira. E você sempre existirá. Portanto, é melhor você desistir de não dar certo e tentar dar certo, porque você existe. E você nunca vai poder mudar isso aqui, porque é uma lei imutável. Você existe e vai continuar existindo. Ponto. Lei número 2. O todo é um, o um é o todo. Você não pode mudar isso. Tudo está interligado. Então, essa segunda lei é imutável também. O todo é um e o um é todo. Tudo está conectado, nada é separado. Apenas a ilusão separa. Tudo está conectado num grande holograma. A lei número 3. O que você oferecer é o que você terá de volta. Isso também você não muda. Portanto, tudo que você recebe está ligado àquilo que você tem dado, ok? E a quarta lei é a mudança é uma única coisa constante. A única coisa constante é a mudança, com exceção das 3 prévias leis, né? A mudança é uma coisa que é constante. Então, tudo muda. Isso que eu quis dizer. Tudo está sempre mudando, exceto as 3 primeiras leis, ou seja, nada muda com relação a você existir, o todo é um e o um é todo, e o que você oferece é o que você recebe. Constantemente baseado nisso, existe a constante mudança, mas o resto não muda, né? E é só isso. Cada realidade, cada experiência, em cada dimensão, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é alguma forma de configuração dessas 4 leis. O Bashar procurou lembrar a cada um de nós que somos a nossa própria razão pela qual escolhemos estar na Terra. O pessoal, eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu. Você não faz ideia de como você pediu. É melhor você assumir a sua responsabilidade por você estar aí do jeito que você está, né? Sendo assim, eleve a sua vibração, viva e atue em estado de entusiasmo. Essa é a chave para você ver projetada diante de você
a realidade que você quer ver. Quer fazer um tuning no canal certo e ver a novela do jeito que você quer? Faça isso em ressonância. Tenha em mente mais uma coisa muito importante também. Saber que está acima de crer. Uma coisa muito importante, assim, saber está acima de crer. O que eu sei, eu sinto dentro de mim, está acima do meu centro de créditos. Crer é uma coisa, saber está acima, tá? Então, primeiro saber, segundo é crer, e mais para baixo está sentir. Então, se você sente coisas, não se preocupe tanto. É fácil você mudar o sentimento quando você se dá conta que aquele sentimento pode estar vindo do centro de credo, que está em cima. Mas quando você, então, sabe que vem do credo, você pode mudá-lo, ok? Quando você está consciente, porque o saber é consciência. Para manifestar a realidade que você quer ver, você tem que ser essa realidade expressa em você, dentro de você, na tua verdadeira essência, assim, sabendo que isso é assim mesmo, você abrirá o portal para adentrar nesse paraíso que existe quando você o manifesta na sua realidade. Muito rica as pautas com a Maria, né? Eu tenho um amigo meu argentino que fala muito rica, né? Muito rica em espanhol. Ô, Maria, eu gostaria que você passasse seus contatos, porque nós estamos nos nossos momentos finais, né? Ok. E... se o pessoal quiser um contato, conhecer bem meu trabalho, pode entrar no Facebook e procurar o Sol Negro Livro, ou entrar na internet e procurar www.osolnegro.com.br, que é a página onde estão os livros. Vai entrar o segundo livro agora, a página vai ser mudada, vai ficar bastante legal. Bom, pessoal, também comunico que logo, Maria Pereira estará com a gente na TV Demais, no programa Enigmas, com grandes novidades aí, né, Maria? Com certeza, lançamento de mais um livro. Já. Isso aí, maravilha. Gratidão, Maria. Gratidão, Obrigada a vocês. Gratidão. Nos momentos finais, né? Infelizmente, acabou por hoje, né? Mas toda sexta-feira, às 21 horas, aqui no programa Despertos, na Rádio Excel, é a Rádio da Consciência Livre, com Maria Pereira, Deepak Sankaraveda, os dois remidos da Rádio Excel aí. Gratidão, Maria. É um prazer. Beijão para vocês. Muito obrigada. Beijo, Maria. Até mais, Beijo. pessoal. Gratidão. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Acabamos de